Uma perguntinha. O que vem na tua mente quando escuta a palavra espírito? É sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio de hoje, no episódio 3 do Nebencast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Victor, estou apresentando este projeto, esse podcast aqui para vocês. E a gente vai falar hoje sobre a definição, certo? A etimologia, nem sei se é certo falar dessa forma, né? Etimologia, mas o significado, o conceito, a ideia da palavra espírito. Por quê? Porque a gente está literalmente, espiritismo, livro dos espíritos. A gente precisa saber o que significa espírito, de onde é que essa palavra veio, como ela surgiu, por que Kardec vai, mas por que ele usou a palavra espírito para definir certas coisas que a gente vai conversar hoje. Mas antes, um recadinho importante. Semana passada, no episódio passado, eu errei uma palavrinha, aliás, o nome de uma pessoa, né, que eu citei uma frase, né, que o espiritismo é uma filosofia com base científica, com consequências morais, certo? Eu errei o nome, a pessoa que fala, aliás, que repete pelo menos essa frase, né, é a Anete Guimarães, certo? Eu acabei errando, eu falei que era Moraes, não é Moraes. Anete Guimarães, né? Se vocês forem procurar ela tem várias palestras e vídeos também que ela faz. Não sei se ela... Eu acho que ela já participou de algum podcast por aí. Podem procurar, que ela é bem legal, muito boa. E Anete Guimarães, certo? Beleza? Pronto. Erro corrigido. Vamos pro próximo. O recadinho é que, assim, nesse final do mês, né, a gente tem o encontro GEPAV, que é no dia 29 de março de 2025, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro. Dia 29 de março de 2025, temos o encontro GEPAV. Se você estiver vendo esse vídeo ainda for 2025, a gente vai ter, pelo menos tentar, né, fazer todo último sábado de cada mês desse ano, fazer um encontro GEPAV. Então, se você estiver vendo isso em 2026, aí é outra história. E, então, recadinhos dados, né? Eu acho que está tudo certinho por aí. Vamos continuar, vamos dar procedência a esse episódio, e onde a gente faria, né, o nosso, como se chama? Nossa vinheta, né? Pode ser que a vinheta. Bom, vinheta, eu juro que eu ainda vou fazer a vinheta direitinho. Certo? Beleza, vamos para o nosso tema. Vamos discutir direitinho. Conceito. Vamos para o conceito, a ideia de espírito. O que significa a palavra espírito? Procurando no dicionário, né, principalmente os dicionários, hoje em dia ninguém usa mais aquele dicionário de papel, tem o quê? Um camalhaço, né, de uns 500 páginas, para ficar procurando lá, vai no Google, né, e bota lá, significado da palavra espírito. Beleza, no Google a gente encontra uma lista enorme de definições de espírito, e era de se esperar, né, quando eu comecei a fazer a pesquisa aqui, né, faz todo sentido que essa lista enorme, aliás, que exista essa lista enorme da definição da palavra espírito, pois existem várias vertentes que a gente pode olhar, né, para o significado, o conceito, o entendimento da palavra espírito. Mas vamos começar do começo. A palavra espírito, ele é derivado, ele vem, né, do latim, aquela famosa definição, latim, grego e tudo mais, enfim, vem do latim, a palavra é quase espírito, é espíritus, né? Termina com US, não tem o E no começo, né? Espíritus. E a definição de espíritos
ele está muito ligado a uma outra palavrinha que todo mundo conhece, que é respirar. Respirar. Então, como é? Expirar também está ligada com a palavra espírito, que vem de sopro, respirar, do ar. Por quê? Por que essa definição? Né? Qual que era a ideia? Por que as pessoas, por que o significado da palavra espíritos no latim, certo? Significa respirar, sopro. Porque na antiguidade, né, porque eu estou falando do latim, né? Latim, para quem não sabe, né, era a língua oficial da Roma Antiga, certo? Roma Antiga, lembra a Roma Antiga? Então, é a língua oficial do latim. Antes de Roma, tinha a Grécia, né, os gregos, e temos a língua oficial da Grécia, é obviamente o grego, e que tem muita relação, enfim, não vou aqui entrar em história linguística, mas a gente está falando do passado, da antiguidade, né, civilizações, primeiras civilizações deste mundo. E essas primeiras civilizações, esses povos antigos, eles tinham sim uma noção de espírito assim diferente do que a gente tem hoje. Obviamente, porque muito tempo se passou, mas era uma noção quase muito parecida, mas era diferente. Por quê? Eles viam o sentido, vamos dizer assim, para dizer que alguém está vivo, para dizer que alguém está, essa pessoa está aqui, está vivo, presente, essa pessoa precisa estar respirando. Assim, eu acho que é bem notável, né? Toda vez que a gente olha para uma pessoa, se ela está dormindo, né? Se a gente não sabe, tem dúvida, será que ela está dormindo ou não? Será que aconteceu alguma coisa? A gente olha para o pulmão dela, a gente olha para o peito para ver se ela está... Se ela está assim, ela está respirando, ela está viva, ou seja, ela tem o espírito com ela, o espírito está com ela. Então essa era a noção de antigamente, na antiguidade, a noção de respirar, do respiro, do sopro da vida, né? Principalmente a gente vê muito isso com os nenéns, os bebês recém-nascidos, assim que nasce, assim que sai da barriga da mãe, né? O médico, né, ele precisa fazer um movimento, acho que é como é que chama? Uma palmatória, enfim, não sei exatamente explicar como é que é o movimento, mas é uma palmada, né, que o médico precisa dar no bebê para ele possa respirar. Ele dá o primeiro suspiro na sua vida, a primeira vez que ele vai respirar na vida, ele precisa... Isso aqui é para dar a ele vida, para dar a ele que ele está presente. E isso assim era essencial na antiguidade, é essencial ver, é essencial sempre, né? Desde sempre a gente precisa estar respirando para estar vivo. Mas assim, era assim que as pessoas viam, elas viam o sopro, o inspirar o ar, colocar para dentro o ar como uma ideia de espírito. É isso, esse é o espírito, é você colocou a vida naquele corpo. É dessa forma que eles entendiam, né, a noção de espírito, é o sopro da vida. Isso se estende, né, por várias culturas, que eles vão olhar para o ar, o elemento ar, né, como um elemento muito importante para dar a vida às pessoas. Nisso, né, nesse conceito, isso é na antiguidade, né, essas pessoas dentro de cada cultura tinham essa noção do ar, né, do respirar, mas com o passar do tempo, essa noção ela vai mudando, principalmente quando as pessoas vão trazendo novas ideias, novos conceitos, novas teorias, né, para buscar o entendimento do sentido da vida, do porquê, como é que a gente está vivo. E Platão,
né, ele vai trazer para a gente uma das ideias é que o espírito, né, na verdade é uma alma, certo, que está dentro do corpo. Ele vai trazer essa ideia que são duas coisas, certo? A gente tem o corpo e a gente tem a alma, certo? A gente consegue separar. Não tenho uma certeza exata, mas que essa alma, né, ele já dizia que podia sobreviver, né, sem o corpo, ou seja, separou a alma do corpo, o corpo morre, a alma fica. Então a gente já vê com Platão, lá na Grécia Antiga, né, essa noção de separar, né, a alma do corpo. Com o passar do tempo, né, veja só que a palavra aqui, tudo que a gente está falando é antiguidade. Se a gente está falando de antiguidade, a gente está falando de Egito, Grécia, Roma, os persas, a gente vai ter vários outros povos orientais, enfim, os povos africanos. Muitos desses povos, eles têm as suas próprias crenças, a própria cultura, e muitos deles, é muito comum, obviamente, é ter a cultura do politeísmo, ou seja, ter vários deuses. E quando veio o advento, né, do monoteísmo, né, do Deus, das religiões que tem como um Deus único, né, que é as religiões com base cristã, né, que é o catolicismo, o ortodoxo, a igreja ortodoxa, né, a igreja católica, a gente vai ter os evangélicos, a gente vai ter, enfim, os protestantes, na verdade. Várias outras vertentes. O islamismo, a gente vai ter o judaísmo. Todas essas religiões, né, ela tem como força motriz, vamos dizer assim, né, um Deus único, certo? E, portanto, como essas religiões, não todas, não é todo mundo, não estou falando de todo mundo, mas estou falando de um contexto histórico que a Igreja Católica, ela vai assumir um poder muito grande, principalmente no comecinho, no finalzinho da Antiguidade, no começo da Idade Média, né, a gente vai ter um poderio muito grande da Igreja Católica, onde a Igreja vai condenar qualquer coisa e todo mundo que não está dentro dos dogmas cristãos, dos dogmas da Igreja Católica. Vai condenar, ou seja, qualquer coisa que está fora disso é condenável, é do demônio. É um ser maligno, histórias pagãs. Não presta, tem que queimar, tem que destruir, tem que acabar. Isso foi heresia, era heresia, exatamente. Quando a Igreja Católica ela trazia a heresia como um crime. Portanto, como é um crime, tinha que matar, acabar e destruir. E nisso a gente tem as culturas, os povos que ali viviam, que obviamente quando a igreja começou a crescer, a igreja olhou para esses povos, viram, olha só, tantos deuses que você adora, vocês são pagãos, vocês são hereges, portanto, tudo que vocês adoram, tudo que vocês estão ali cultuando, né, é uma heresia, está contra o Deus verdadeiro e tudo mais. Portanto, merecia a morte, queimar e destruir, acabar, ou então você pode se salvar, você se batiza e aí você aceita o nosso Senhor e blá blá blá. Enfim. Nisso, a Igreja, né, Católica, dentro desse fervor, né, da intolerância religiosa, de aceitar a religião dos outros, né, vai trazer muito dessa ideia de que das criaturas pagãs como o demônio, ou seja, a gente tem literalmente dentro da cultura grega, né, a gente vai ter uma criatura chamada daimon, que era literalmente só uma entidade que servia como guia ou então para fazer algum tipo de maldade, mas ele era só uma entidade, ele não era necessariamente uma entidade má que destruía, ele era o símbolo do mal e a maldade humana. Não, era só uma entidade que vivia ali, assim como como é o nome daquele ser, meu Deus?
Meu Deus, nossa, você sabe o Minotauro, a gente vai ter o Sátiro, o Fauno, enfim, uma série de seres que vão ser denominados como coisas do demônio, eles são demoníacos, porque a igreja vai pegar essas criaturas que eram de outras culturas, de outros folclores, né, e vai dizer que essas coisas são demoníacas. E não foi diferente, né? O daimyo, a ideia de espírito, né, ela foi essa ideia, essa noção que se tinha, né, foi quase que demonizada de certa forma, mas foi ressignificada. Ou seja, na igreja católica, ela vai pegar a palavra espírito, vai trazer a alma como espírito que aguarda o seu julgamento. Ou seja, a pessoa morre, mas ela morreu, acabou? Não. Ela vai morrer, sua alma vai sair do corpo e vai aguardar o julgamento final. Então está todo mundo lá aguardando o julgamento, esperando a hora, né, do fim para poder receber finalmente o julgamento, né, decidir se vai para o inferno, para o céu e tudo mais. E nisso, né, talvez eu tenha errado um pouquinho o folclore, eu não estou muito por dentro desse folclore, tá bom? O folclore que eu estou falando é a ideia, né, católica, a igreja católica tem muitas lendas dentro da Bíblia, tá, gente? Tem muita lenda dentro da Bíblia. Nisso, a igreja católica, né, a gente vai ter, sim, claro, né, vai ter o Espírito Santo, sabe? Espírito Santo, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, a Bíblia, né, a igreja católica usando a palavra Espírito. Olha só, não está demonizando, não, está usando a palavra Espírito, colando Santo no meio e ainda dando a ideia de Deus a essa palavra, né? Esse Espírito Santo é como se fosse o Deus na Terra. A representação, né, de Deus na Terra. E a gente vai ter várias outras religiões, né, que vai trazer essa palavra espírito, né, como uma essência espiritual que Deus deu ao homem, né, ao ser humano. E várias outras religiões, né, como o islamismo, o judaísmo, vai ter toda essa sequência para a gente. Mas beleza, então a gente teve aqui, certo, a ideia de que espírito é o sopro da vida, o ar que dá vida às pessoas. Depois a gente vê que o Platão começa a trazer aquela ideia que espírito e corpo podem se separar, talvez. E a gente entra, né, na igreja, nas igrejas católicas, vai trazer para a gente que essa ideia de espírito é algo divino, que espera, que morre, que está lá esperando o seu julgamento. E a gente vai ter certa demonização de criaturas que vai ser denominada como espíritos também, mas é outra história. Beleza. Com o passar do tempo, né, obviamente, muito tempo se passou, a igreja perdeu todo o seu poderio e tudo mais, a ciência foi tomando lugar, assim, meio que o lugar da igreja, para se tornar referência a tudo que diz o que deve ser feito. E nisso a gente chega nos tempos modernos com um acontecimento, uma coisa aconteceu em Rasville, não sei se é a pronúncia correta, Rasville, alguma coisa assim, com a família Fox. Em uma certa casa lá em Rasville, a família Fox estava morando lá, acabou de chegar, e coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa. Coisas estranhas o quê? Uma assombração, basicamente, ali. Tinha lá um espírito assombrando aquela casa e as meninas, que eram as filhas, né, da família, né, começaram a se comunicar de forma rudimentar com aquela assombração. E a partir daí, a partir desse ponto, que as coisas mudaram. Esse fenômeno, né, das meninas conversarem com a entidade, essa entidade, a gente pode chamar ela de espírito, e aí, a partir dessa comunicação, elas começam a chamar muita atenção do público, em geral, da mídia, que as pessoas estão olhando para ela, vejam só, elas fizeram um negócio incrível, ou então muita gente vai, isso aí é falcatrua, isso aí é fraude, você está mentindo, e tudo mais. Enfim, muita coisa acontece com a família Fox, com as irmãs Fox, né? São 3 irmãs,
Cat Margaret Lee. Acontece muita coisa com as irmãs, mas ela é um fenômeno de se comunicar com os mortos, né, de trazer informações do outro mundo. Elas trouxeram, elas divulgaram, elas fizeram muita coisa. E isso, né, trouxe um grande movimento, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, trouxe um grande movimento onde várias pessoas foram atrás de ver esses fenômenos ou fazer esses fenômenos, e isso foi se espalhando. Várias pessoas que foram vendo que, nossa, tem esse cara aqui que ele faz fenômenos acontecer, ele também, ele está dizendo palavras, ele está fazendo, como é que chama, previsão de futuro, ou então coisas começam a voar, se mexer, fazer barulho, está se comunicando através de pancadas e tudo mais. Enfim, esses fenômenos foram se espalhando basicamente por todo mundo, mas a gente viu uma grande mídia, né, nos Estados Unidos e na Europa, mais do lado ocidental da Europa. Pelo menos do que isso tem notícia, do que eu consegui encontrar aqui para você. E, obviamente, né, nisso tudo, a gente encontra um ser iluminado chamado Hippolyte Léon Rival, né? Ele vê esses fenômenos acontecendo e ele percebe ali que, opa, eu acho que tem alguma coisa aí que dá para a gente investigar. E ele foi investigar e coisas, né, ele basicamente escreveu um livro, né, sobre isso, né, o livro dos Espíritos, mas isso aí é outra história, a gente vai se aprofundar mais depois. Mas aí ele, né, o Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Rival, ele vai trazer também uma outra definição para a palavra espírito. E é essa definição que a gente tem muito hoje, né? Hoje tem essa ideia que é de fato uma alma, um ser imaterial que está imbuído no nosso corpo material, e esse ser tem consciência, e é ser nós mesmos, a nossa individualidade. E esse ser, ele sobrevive ao corpo. O corpo morre, e esse ser, que é o espírito, ele fica, ele continua vivo e ele volta a viver uma outra encarnação. Essa foi um dos conceitos, né, trazido por Kardec, certo? Não trazido por ele, não foi ele, mas enfim, a gente entra nessa história depois. Mas foi trazido por ele, através dele, pronto, através dele foi trazido essa noção, essa ideia. E hoje em dia, né, a gente tem, quando a gente pensa espírito, a gente muitas vezes vai ter uma noção muito fantasiosa, né, dessa palavra, justamente quando a gente tem muitos filmes, muitos livros, animes, desenhos, mostrando os espíritos. Eles são seres sobrenaturais, que eles assombram as casas, eles aterrorizam todo mundo, enfim, tem toda uma série de coisas que acontecem, muitas pessoas ficam olhando com medo e tudo mais. Tem gente, tem espírita que tem medo de espírito, é impressionante, é muito engraçado isso. Mas essa foi a evolução, a gente trouxe o quê? A gente começou lá da noção mais antiga, né, como sopro da vida, e a gente vai evoluindo, né, com o passar do tempo, esse conceito, né, com Platão, a gente vai ter a igreja com essa ideia dando uma divindade e outra parte demonizando, e aí a gente vai ter os acontecimentos Hasvili, né, os espiritualistas, ele vai pegar todos esses fenômenos e aflorar muito. Vejam só, o homem pode sobreviver ao corpo, o espírito sobrevive ao corpo, e aí a gente vai ter Kardec trazendo uma outra noção também de espírito. E veja como é uma trajetória, veja que como mudou, né, como evoluiu, literalmente evoluiu, né, não é progrediu, não é que o conceito progrediu, não é que o conceito ficou melhor, ele era uma coisa estranha e agora está muito melhor. Não, ele evoluiu, ele mudou, ele acompanhou a evolução, a própria mudança, a estrutura e o progresso da humanidade. Então isso, né, esse é o conceito de espírito. Portanto, você já respirou, né, o seu espírito. Hoje você já está aqui, você está vivo, você está entre nós. E
é isso, né? Eu queria trazer só a definição de espírito. Veja como é tão rico nessa história, né? Da história das definições. E semana que vem não, no episódio seguinte de estudos, né, do Espiritismo, né, a gente vai falar sobre justamente uma partezinha muito importante, que são os espiritualistas. É porque tem o espiritualismo e o espiritismo. São duas coisas bem diferentes, não tão diferentes assim, mas diferentes ainda assim. Então a gente fala sobre isso, mas semana que vem, no episódio seguinte, vai ser o último episódio do mês de março, eu acho. A gente vai falar sobre mais um tema abrangente. Vamos falar sobre um conceito bem importante dentro da doutrina espírita, que é chamado de movimento espírita. Vamos falar sobre isso semana que vem. A gente se vê lá. Certo? Meu nome é Victor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir esse episódio até aqui. E aproveita, né, antes de sair, deixa o like aqui, comenta o que você gostou, o que você acha. E compartilhe com todo mundo. É isso aí. Valeu, falou, tchau. Até mais. Sábado.